Pense numa cidade onde o ser fiel por fora era um verdadeiro ato de heroísmo, mas por dentro a fé corria um risco gigantesco de se dissolver. Pois é, essa era a realidade de Pérgamo. E a mensagem para a igreja de lá revela um conflito muito intenso entre a fé pura e aquela tentação, sabe, de se misturar com o mundo ao redor. Olha, a carta para Pérgamo já começa com uma frase de arrepiar, hein? Diz que a igreja estava localizada exatamente onde está o trono de Satanás. Pesado, né? Mas o que isso realmente significava? Para a gente entender esse mistério, a gente precisa olhar bem de perto para a cidade em si. Pérgamo não era uma cidadezinha qualquer, não. Sendo a capital da província romana da Ásia, era um centro de poder, de cultura e, principalmente, o coração do culto ao imperador. E, claro, isso criava um ambiente super hostil para uma fé que declarava um único senhor. E, com certeza, esse senhor não era o César. Então, a que trono a carta estava se referindo? Os historiadores têm três possibilidades bem fortes. Poderia ser o altar de Zeus, que era monumental, uma das maravilhas do mundo antigo. Ou, quem sabe, o templo dedicado ao imperador, um lugar onde a lealdade política virava a adoração. Ou ainda o Asclepião, um famoso centro de cura cujo deus, Asclépio, tinha como símbolo a serpente. Cada um desses lugares já era um foco poderosíssimo de idolatria. E é aqui que a gente vê um confronto de dois poderes. A autoridade de Roma era simbolizada pelo direito da espada, que era, literalmente, o poder sobre a vida e a morte das pessoas. Em contraste direto com isso, a autoridade de Cristo vinha da espada de dois gumes, a sua palavra, que tem o poder não só de julgar a alma, mas também de salvar. Era um choque total entre o poder terreno e o espiritual. E nesse cenário de tanta pressão, a mensagem para a igreja se desenrola de um jeito bem dramático. Primeiro, vem um baita elogio pela coragem, mas logo em seguida, uma repreensão bem severa por causa de umas falhas internas. A carta começa reconhecendo a bravura daquela comunidade. Pensa só, mesmo no coração da idolatria, eles se mantiveram firmes. Não negaram a fé, nem mesmo quando um dos seus, um cara chamado Antipas, a testemunha fiel, foi morto por causa disso. A resistência deles à pressão externa foi sem dúvida heróica. Mas e esse é um mais gigante. O tom da carta muda da água para o vinho. Porque apesar de toda essa coragem externa, tinha um problema muito grave crescendo ali por dentro. A igreja estava tolerando ensinamentos que estavam na prática diluindo a fé. Esse problema tinha nome, a tal da doutrina de Balaão. O mais interessante, ou melhor, perigoso, é que essa doutrina promovia uma mistura, o sincretismo. Ela ensinava que era ok participar de rituais idólatras e da imoralidade sexual que vinha junto com eles. Basicamente, era um jeito de dizer que dava para servir a Cristo e, ao mesmo tempo, se encaixar de boa na cultura pagã. Só que a mensagem não termina na bronca, não. Depois do alerta vem um chamado ao arrependimento e uma promessa incrível. Para aqueles que vencessem essa batalha interna contra o sincretismo, duas recompensas cheias de significado eram oferecidas. A primeira promessa era o maná escondido. Assim como o maná sustentou Israel lá no deserto, essa recompensa simboliza um sustento espiritual muito superior, sabe? Uma comunhão íntima com Cristo que nenhuma idolatria no mundo poderia oferecer. E a segunda? Eles receberiam uma pedrinha branca com um novo nome. No mundo antigo, uma pedrinha branca num tribunal significava a absolvição. Era como ser declarado inocente por Deus. E o novo nome, secreto, apontava para uma identidade totalmente renovada, pessoal, em Cristo. E assim a gente chega no coração da mensagem para Pérgamo, uma mensagem que ecoa até hoje. O conflito central ali não era só sobre perseguição, mas sobre a pureza da fé diante da tentação constante de se misturar. No fundo, a carta traça um roteiro para a fidelidade em 4 passos bem claros. Primeiro, resista à pressão do mundo. Segundo, e talvez o mais difícil, não tolere o erro dentro da sua própria comunidade. Terceiro passo, se arrependa. E o final, receba as recompensas da vitória. E este é o ponto fundamental de toda essa análise. Para a igreja de Pérgamo, o perigo mais letal não vinha da espada do imperador romano, não. Vinha de dentro. Vinha daquela ideia sedutora de que a fé podia ser um pouquinho diluída para tornar a vida mais fácil, para evitar conflito com a cultura dominante. A assimilação era uma ameaça muito maior que a aniquilação. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? A história de Pérgamo nos força a perguntar. Hoje, a maior ameaça à integridade da fé vem das pressões de fora ou dos compromissos que são aceitos por dentro?
uma questão tão relevante agora quanto era há 2000 anos. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos.